nos estúdios da TH+ SBT, eu tenho a honra de receber um dos jornalistas investigativos mais combativos do Brasil, o jornalista e apresentador Juliano Marcos. Juliano Marcos, a partir de agora você está sob pressão. Diferente, hein? Porque geralmente sou eu que pressiono as pessoas, né? Exatamente. Boa noite, prazer estar com você aqui né? nessa madrugada. Olha, eu quero começar o programa, né, te dando um pouquinho de tempo para respirar, falando do início, né, do que te chamou para perto do jornalismo. Eu não consigo definir exatamente esse início, Fabrício. Eu lembro que na 4ª série eu já fazia o jornalzinho da escola, junto com alguns amigos, naquela época feito na máquina de escrever, no papel stencil, e a gente rodava naquele equipamento, que quem tem mais de 40 anos vai lembrar, aquele cheirinho de álcool, e a gente distribuía esse jornalzinho na escola. Lembro que eu pedi para minha mãe de presente de aniversário a assinatura de um jornal, naquela época você assinava o jornal por ano, né? Você recebia todos os dias em casa. Eu sei que eu nunca pensei em ser outra coisa, eu sempre pensei em ser jornalista. Agora, o primeiro convite, foi para o rádio, foi para a televisão? Como é que você iniciou nessa labuta que hoje é diária? Eu fazia um jornal de bairro, que eu mesmo vendia as publicidades. Não, isso lá em Campinas. Eu nasci em Guaíra, que é uma cidade que fica perto de Barretos, no interior de São Paulo, e fui para Campinas com 1 ano de idade. Lá que eu fiz a faculdade, tudo. E ainda no período da faculdade... No Paraná foi depois? No Paraná foi depois. Eu comecei a fazer um jornalzinho de bairro. Eu mesmo vendia as publicidades, eu mesmo entregava o jornal. Talvez esse tenha sido o primeiro contato inicial. Mas com o jornalismo mesmo, foi aos 20 anos, quando eu fui para Ribeirão Preto. Minha família se mudou para Ribeirão Preto. Eu, ao terminar a faculdade, fui para lá. E lá tinha um programa que chamava Clube Verdade, que ia ao ar no rádio, na Rádio Clube, das 6 às 10 da manhã, na TV Clube, que é afiliada da Band lá, da 1 às 3 da tarde, e tinha um jornal impresso, que era o Jornal Verdade. Então, todas as reportagens que eu fazia, eu tinha que escrever para o jornal impresso, gravar para a TV e gravar para o rádio. Mas já então foi a minha escola. De jornalismo investigativo? Não, era polícia. Polícia. A pauta do programa era jornalismo policial e questões políticas, assim, botando o dedo na ferida. Então, eu fui repórter desse programa há mais de 5 anos. Foi minha grande escola. Agora, de lá, né, para o nosso momento de hoje, né, liderando a audiência com a Alô, Você Vale, você teve uma longa trajetória, né, passando por importantes emissoras, por vários estados brasileiros. Eu passei 15 anos na Record. 2 anos na Record de Ribeirão Preto, 1 ano na Record de Santos, 1 ano na Record de Porto Alegre, 6 anos na Record de São Paulo, onde eu apresentei o Balanço Geral Manhã 2 anos, e durante 4 anos eu fui repórter especial do Balanço Geral. Agora, nessa editoria de polícia, né, para você ter acesso à informação, precisa de muita resiliência, né? Você precisa estar em contato com as forças policiais, precisa praticamente fazer uma vigília. A tal da fonte, né? A tal da fonte. Você tem que buscar isso da melhor forma possível, com a polícia, com testemunhas. Hoje está muito fácil, Fabrício. Eu digo que perto daquilo que eu tinha quando eu comecei de verdade na profissão, lá no comecinho dos anos 2000... Antes das redes sociais. Antes das redes sociais, antes da gente ter câmeras de segurança em tudo quanto é lugar, antes das pessoas terem um telefone celular, e é praticamente impossível que hoje você tenha um acidente, um homicídio, um crime, um flagrante qualquer que alguém não tenha feito. Você já correu risco de morte em uma dessas reportagens? Eu já estive na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, no meio de um tiroteio. A gente subiu para gravar uma outra reportagem, eu não me recordo o que era. Hoje em dia turistas visitam a favela da Rocinha, né? Virou um ponto que recebe muita gente no Rio. E eu estava gravando uma reportagem e começou uma troca de tiros entre a polícia e criminosos. E você estava ali na linha bem próximo ao local ali. Mas assim, lógico, ameaçado já fui algumas vezes. Quem trabalha com isso entende que isso é natural, no sentido de que, Fabrício, tem uma frase clássica que diz que jornalismo é algo que incomoda uma outra pessoa. O resto é publicidade. E é verdade, não tem como você fazer jornalismo sem incomodar. Nessas coberturas de ações policiais, você chegou a testemunhar um óbito? Não. Nunca cheguei a testemunhar morte. Agora, corpos estirados, isso, fruto da ação policial ou do crime? Isso, infelizmente. E a gente vai ficando mais frio com o tempo, Fabrício.
Mais frio em que sentido, Juliano? Eu acho que a gente já acompanhou tantas histórias que, obviamente, não que eu tenha perdido a humanidade, mas não me choca mais quando eu vejo um bandido matando outro. Mas, obviamente, quando a gente vê um trabalhador, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê idosos sofrendo pela violência, feminicídios que, infelizmente, estão se multiplicando, é óbvio que isso choca e a gente precisa botar o dedo na ferida e cobrar punições mais severas, uma fiscalização das nossas fronteiras. Fabrício, a gente tem um acesso muito fácil dos bandidos, dos criminosos, a armamentos que a própria polícia não tem. E aí vira um jogo desigual. E eles conseguem o armamento, eles conseguem as munições. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Juliano Marco sob pressão. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio. Estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante. Venha viver a medicina na FSA. Juliano Marcos, sob pressão aqui comigo no estúdio, eu quero que você conte tudo sobre esse recomeço no Alô Você Vale. Eu tenho assistido e tenho notado um jornalismo, né, de prestação de serviço, muita informação, repórter nas ruas, mas a sua atuação como âncora, levando em consideração o atual momento que o país está enfrentando e indo, né, diretamente na fonte, na gestão pública, indagando os chefes de executivo e auxiliares diretos da administração municipal. Como é que tem sido esse trabalho? Eu me propus a ser a voz das pessoas de casa. E quando eu me propus a isso, eu preciso questionar. E aí não adianta. Aí a questão não é ter medo. Eu brinco que se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho todos os dias. Então, assim, eu preciso ser a pessoa que vai falar o que você de casa quer falar. E como a gente tem, por estar numa emissora de TV, um acesso... Não é que é fácil não, porque eles fogem da gente que nem o diabo da cruz. Que eu ia dizer. Mas como a gente tem um acesso um pouquinho mais fácil a um prefeito, a um secretário, a um vereador, o meu papel é falar o que as pessoas gostariam de falar, mas não tem oportunidade. Só que eles fogem da gente, fogem pra caramba. Agora, além da câmera, né, o seu olhar direto no olho do gestor público, ele revela algumas questões que muitas vezes a assessoria de imprensa disfarça? Muito. Tem assessoria de imprensa que tenta blindar o político para que ele não fale de determinado assunto. E eu já digo, eu passo para a produção, falo, olha, diga para a assessoria... pressão nesse sentido? Sim. E eu passo para a minha produção, falo, olha, diz para a assessoria que se o prefeito, se o vereador, se o secretário for vir aqui e não quiser falar disso, que ele não venha. Porque eu vou perguntar desse assunto. E eu vou abrir a entrevista falando desse assunto. Alguma assessoria, você não precisa dizer o nome, mas alguma assessoria falou, não fale nesse assunto com Já, eu geralmente fico desse lado do estúdio, o convidado desse lado aqui, e a assessoria fica ali na frente, nos estúdios ali onde é gravado Chega Mais. E eu olho e a assessoria tá assim. Não fale desse assunto, não fale desse assunto. Aí você fala mais. Me desculpa, eu falo mais. Eu falo mais com respeito, eu entendo que as pessoas estão vindo na casa da gente. Claro. E a gente tem que respeitar, mas eu preciso questionar. Eu tenho acompanhado, né, os seus embates com o Legislativo Municipal em Taubaté, que é uma cidade que tem passado por muitas turbulências. Tá? A gente nunca sabe de quem é a responsabilidade. Eu vou te corrigir. Porque todo prefeito fala que a responsabilidade é do antecessor. Tá? E os problemas vão continuando a existir. Eu não tenho um embate com o Legislativo Municipal de Taubaté. O embate que eu tive nos últimos dias, que eu sigo tendo nas redes sociais, é com o vereador Alberto Barreto, que era o líder do governo na Câmara Municipal e que foi um dos responsáveis na Comissão de Constituição e Justiça por arquivar, por barrar um projeto, um plano de enfrentamento à violência contra a mulher em Taubaté, que ele dizia ser inconstitucional, mas que a Procuradoria Jurídica da Câmara, que é formada por advogados contratados pelo Legislativo, dizia que era constitucional sim. O projeto foi barrado e a gente sabe que ele foi barrado porque ele era do ex-prefeito Saldi.
E o vereador Alberto Barreto, o vereador Dentinho, que integra uma comissão, são da base do prefeito atual. E aí, eu vim a público e disse, espera um pouquinho, vocês barraram dizendo que era inconstitucional depois de votarem, depois de aprovarem tantos e tantos projetos inconstitucionais. E num momento como esse, em que a gente tem a violência contra a mulher em pauta, porque os casos estão se multiplicando. No mês da mulher, né? Março. Vocês barram um projeto desses? E aí o vereador veio dizer que eu não tinha estudado o projeto, que eu não tinha me preparado. Só que assim, a gente se informa. Se tem uma coisa que eu faço, Fabrício, é buscar informações. Eu disse, vereador, eu tenho aqui um parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara. São advogados contratados pelos senhores que disseram que o projeto é constitucional. Ah, não, mas a inconstitucionalidade está no anexo. Fato é que o vereador não se conforma de que ele está errado, de que a comunidade de Taubaté... E aí eu comecei a receber manifestações de pelo menos 5, 6 vereadores de Taubaté dizendo, parabéns, Juliano, você fez o que nenhum outro jornalista teve coragem de fazer, que é questionar de verdade. Agora, isso não se aplica apenas à questão de uma tramitação legislativa. A gente mostrou há alguns dias uma história em Caçapava, onde uma montanha de lixo está tomando uma propriedade e a calçada dela. E os vizinhos estão sofrendo com isso. No momento em que a gente tem proliferação da dengue, imagina, você tem um vizinho que tem uma montanha de lixo do lado da sua casa, ratos, escorpiões, baratas. O prefeito Ian Lopes aqui no estúdio me disse, ó, eu vou entrar na justiça e eu vou conseguir uma liminar para que isso seja limpo o mais rápido possível. Faz um mês! Olha, eu quero aproveitar Faz um mês! que você citou o Ian Lopes, que hoje o que eu sinto é que a maioria dos políticos usam as redes sociais para justificar a sua persona, né? E foge dos instrumentos oficiais de informação, que são as redes de televisão, de rádio, os portais sérios, porque tem muito portal vagabundo. Fogem até da administração. Tem gente que quer viver nas redes sociais e o mundo é diferente das redes sociais. Você sente isso diariamente na condução do programa? Sim. As pessoas, porque nas redes sociais... A imagem passada na rede social não é real. Não é real. E os políticos querem, e eu disse isso ao vereador Alberto Barreto de Taubaté, e isso vale para muitos políticos. Eu falei, olha, me desculpa, se você quer falar e não ser questionado, faça isso na sua rede social. Aqui você vai falar, mas você vai ser questionado também. E aí, o pessoal monta alguns podcasts que a gente sabe. Vai lá, pagou para participar do podcast, vai falar só do que quer. Aqui não vai falar só do que quer, não. Porque Juliano, o nosso compromisso é com o telespectador. Já tentaram te corromper por conta de uma notícia? Já tentaram, mas como eu não dei espaço para a conversa avançar, não chegamos à questão de dinheiro, à questão de vantagem. Senti que, vamos conversar, não toca mais nesse assunto não. Desculpa, mas eu vou seguir com essa história. Com responsabilidade, tudo que a gente bota no ar aqui é checado, Fabrício, a gente vai a fundo, a gente busca documentos, a gente estuda. E não passa o pano para ninguém. Não, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu estou voltando à região agora, eu estive aqui durante 2 meses no passado, estou voltando agora, estou há pouco mais de um mês, não tenho problema nenhum de dizer que eu ainda não conheço a região como eu gostaria de conhecer, mas uma coisa eu posso dizer, eu adoro aprender. Eu estudo isso todos os dias e eu conto com a nossa equipe aqui para entender os assuntos, para entender as histórias, para entender quem é quem, porque ninguém vai me fazer de palhaço, não. Olha, eu queria agradecer demais a sua participação. Obrigado, Fabrício. No nosso Sob Pressão, desejar muito êxito e excelentes índices de audiência que você já está colhendo, fruto do seu trabalho aqui na nossa região, e colocar sempre o Sob Pressão à sua disposição para os casos que precisam ser reverberados e esclarecidos para a nossa população. Com certeza. E você de casa aí, dorme mais um pouquinho, mas já bota o despertador para tocar aí umas 10 e pouquinho aí, porque 10h45 da manhã nessa segunda, eu te espero com o nosso Alô Você Vale aqui na TH+, SBT. Obrigado, Fabrício. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.